Em nome de Jesus. Êxodo 2, versículo de número 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do Nilo. A irmã do menino ficou de longe. Repita comigo: a irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Versículo 5, o texto diz: desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio. Eu vou até aqui. Deus e Pai, fala conosco. Toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Os trabalhadores podem tomar assento, você também, em nome de Jesus. Tema da nossa meditação, ele vai projetar. Pode ir, pode ir. Está meio difícil de entender, mas o texto diz: em 1 minuto. Me ajuda, vai. Em quantos minutos? Quantos minutos eu disse? Qual é o tema da nossa meditação hoje? Vá com o dedinho, amado. Vai, diga em. Diga, ei! Você vai entender. A Bíblia fala no versículo de número 5 que agora a princesa, a filha de Faraó, ela vai descer para banhar-se, porque era um costume que as egípcias se banhassem pelo menos 4 vezes ao dia. E essa era mais uma oportunidade que ela estava descendo para se banhar. Eu não sei se ela estava na primeira, na segunda, na terceira ou na 4ª vez. O que eu sei é que o que vai acontecer daqui por diante vai marcar a história de pessoas e vai nortear a Bíblia para um dos acontecimentos que marcará a história, a abertura do Mar Vermelho. Aqui é o início. Havia um povo clamando, e esses que clamam esperavam alguém para libertá-los, para tirar eles do opróbrio, da vergonha em que eles viviam. Eles eram escravos, e Faraó subjugava o povo. Mas apesar de tudo isso, nós vamos observar que o povo crescia, mesmo sendo subjugado. Quanto mais Faraó os afligiam, mais eles cresciam. Isso é bom a gente falar e repetir, porque existem pessoas que vão nos assistir no decorrer de meses ou anos, eu não sei, mas que talvez esteja nos assistindo agora e esteja passando por um momento desses. Quanto mais Faraó os afligiam, mais eles cresciam, mostrando para nós que em meio às aflições há crescimento, há de existir. Em meio às dificuldades que nos sobrevêm, existem níveis de crescimento. O que eu aprendo com isso? Que quanto maior
a dificuldade, maior o crescimento. Quanto maior a aflição, maior o crescimento. E nisso, meio que eu, Alexandre, me sinto refrigerado. O que eu disse? O que é isso? Qual é a importância do refrigério? O refrigério não soluciona o problema, mas o refrigério tem o poder de dar o alívio necessário para que você continue enfrentando o problema. Pegou ou não pegou? Isso significa dizer para vocês que mesmo em meio às lutas, Deus sempre tem um refrigério para a sua vida. Você entendeu isso? Deus sempre tem um nível de refrigério para vocês, para nós, para cada um de nós. Então segura um pouquinho. Mesmo nos dias mais difíceis, Deus tem refrigério para você. E eu aprendo isso. É interessante, porque nós vamos analisar nesse texto que a filha de Faraó desceu para se banhar. Junto com ela leva as suas donzelas e passeava pela beira do rio. Você sabe aquilo que nem ela está entendendo nada? Você sabe que Deus incomoda quem Ele quer e faz com que esses a quem Ele incomode transitem pelos lugares que Ele quer. Você não entendeu, mas você vai entender daqui a pouco. Vamos compreender esse texto. Ela desce com as suas donzelas, é o que o texto diz, e ela vai passear na beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal. O que é o carriçal, pastor? É os matos, as vegetações próximas da beira do Nilo. Ela vai olhar e ela vai ver que ali tem algo diferente. Quando ela percebe, ela envia uma das suas criadas até o local em que ela percebe que havia algo diferente. No versículo 6, o texto diz que abrindo, ela vê uma criança. Ela sabia que essa criança era uma criança que fazia parte do povo hebreu, se tratando então de uma criança com uma sentença de morte. Ela sabia disso, porque a aparência dessa criança era diferente da aparência dos egípcios, e nenhuma mamãe egípcia ia deixar o seu filho de qualquer maneira na beira do Nilo. Ela sabia que ali se tratava de uma mãe que estava tentando poupar o seu filho da morte. Ela tinha total consciência disso. Então ela sabia que era um escravo, que era um hebreu e que era uma criança condenada à morte. De tudo isso ela sabia. A Bíblia diz então que ela vê, e a Bíblia diz que o menino chorava, e por esse motivo ela teve compaixão dele, e ela vira e diz: esse menino é dos hebreus. No versículo de número 7, no 6, ela vê. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? É claro que ela vai dizer sim, porque tudo isso fazia parte de um propósito estabelecido pelos céus a favor daquela criança, mas não só a favor da criança, como a favor de uma nação inteira. Deus agora vai usar aquela criança como instrumento. Moisés aqui tem apenas 3 meses, mas já era considerado o libertador,
que o povo estava aclamando para que saísse ou para que viesse de algum lugar, pensando eles que esse libertador viria de fora. E eu vim mais uma vez te dizer que aquilo que Deus preparou para você poderia até vir de fora. Ele pode tudo, mas hoje eu vim te dizer que aquilo que você espera vai vir de dentro. Deus vai fazer do lado de dentro. Vou melhorar isso. Deus já está fazendo do lado de dentro, para que nós entendamos de que o agir dele é lindo na vida de quem é fiel. O povo está clamando por um libertador, imaginando que esse libertador viria de fora. Um dia desses, não lembro se quinta ou domingo, eu disse que é muito comum que quando você ore pelos seus filhos e quando você ora por eles, você peça: Deus abençoa, dê uma família bem sucedida. Se for uma menina, você diz: dê a ela um esposo bem sucedido. Se for um menino, você diz: dê uma esposa bem sucedida, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas eu vim te dizer que o bem sucedido, a bem-sucedida já está dentro da tua casa, a cheia do Espírito já está dentro da tua casa. Deus está dizendo que Ele não vai precisar trazer ninguém de fora para encher um ambiente, quando na verdade o ambiente vai ser cheio por aquele que já está dentro. Então, quando o marido chegar, ele vai encontrar um ambiente cheio da presença de Deus. Quando a esposa chegar, ela vai encontrar um ambiente cheio. Você entendeu? Está comigo aqui? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Oh! Pastor, porque o tema é 1 minuto. Em 1 minuto. Porque calcula-se que em aproximadamente 1 minuto foi o tempo daquela criança ter saído do cesto que estava no Nilo e ter ido parar nos braços da filha de Faraó. Em aproximadamente 1 minuto, pela cronologia, baseado no tempo humano, medido por nós, Deus vai modificar, Deus vai fazer com que o propósito comece a se cumprir. Então, em 1 minuto, eu queria que você entendesse isso hoje e glorificasse o Senhor, porque hoje eu vim aqui com o desejo de liberar uma palavra para a tua vida, capaz de trazer um sentido diferente para tudo aquilo que você está fazendo e vivendo. Deus só precisava de 1 minuto para colocar Moisés no propósito. Você está entendendo? O tempo que ela leva para ter essa criança no colo era de aproximadamente 1 minuto. Então entenda uma coisa: a filha de Faraó, ela viu a criança com uma sentença de morte. Agora, a filha de Faraó vai pegar no seu colo. Vê se tu entende. Quando ela pega no colo, aquilo é suficiente para mudar a história daquela criança. A filha de Faraó vai pegar as suas mãos um escravo, mas depois que o escravo para no seu colo, dali por diante, ele agora vai se tornar um príncipe. Deus está dizendo: eu posso mudar a história. Ele está dizendo: eu só preciso de 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto não necessariamente se torne 1 minuto, mas eu só preciso de um tempo. Por quê? Porque eu tenho que te preparar para as coisas novas. Está tudo dando errado, mas Ele está dizendo o seguinte: no colo certo, tudo que está dando errado vai dar certo. Repita comigo: em 1 minuto tudo pode mudar. E eu escolhi essa imagem porque eu vi aqui talvez um casal olhando para um relógio, e eu fiquei imaginando: Deus, é isso que eu quero. Em 1 minuto. Você talvez ainda não entendeu a essência dessa palavra.
Antes da filha de Faraó, ele era um escravo. Depois se tornou um príncipe. Algumas coisas Deus está modificando, mudando, restaurando. Por quê? Porque antes da filha de Faraó, ele morava no arraial. Depois da filha de Faraó, ele vai morar no palácio. Antes da filha de Faraó, ele era pobre. Depois da filha de Faraó, agora ele é alguém bem sucedido, ainda que seja uma criança. Antes da filha de Faraó, ele não poderia estudar. Os seus ensinamentos eram os mais rústicos possíveis. Depois da filha de Faraó, ele vai estudar nos melhores colégios do Egito. Então Deus está virando para você e está dizendo: você não entendeu ainda? Porque quando você entender, você vai começar a me glorificar. Quando você entender, você vai começar a me exaltar, porque eu sou o Senhor, que posso mudar a tua história a qualquer momento. Eu tenho uma frase que é minha, e ela se encaixa agora. Ela diz que o teu presente não define o teu futuro. Então, Deus esperou algo, e outra coisa, se tratando de quem é. Então, em 1 minuto no colo certo, Deus muda a história de qualquer pessoa. Em 1 minuto na presença certa, no lugar certo, Deus muda a história e pode mudar a história de qualquer pessoa. Agora tem um detalhe: você pode ser muito bom no que faz, de verdade. Você pode fazer as coisas da maneira mais correta possível. Contudo, se você não estiver no colo certo, o propósito nunca se cumprirá. Há uma necessidade de estar no colo certo, diante de pessoas certas, para que se cumpra. Sabe o que eu aprendo com Moisés aqui com 3 meses? Uma frasezinha pequena que se diz assim, ó: em total dependência de alguém. Os nossos maiores problemas são quando as nossas autonomias falam mais alto que nós. Quando a gente diz: mas eu posso, eu consigo. E o que eu aprendo com Moisés, enquanto criança, é que ele estava na total dependência da mãe que vai o colocar no cesto, da irmã que vai correr do lado, e da filha de Faraó que agora vai pegar no colo. Uma total dependência. Isso aqui é um ensinamento para mim e para você. Deus só precisa de 1 minuto para mudar histórias aqui. Em 1 minuto, quando ele entra, irmãos, ele transforma o cativeiro em lugar de honra. Ele transforma de desonra em lugar de dupla honra. Em 1 minuto. Eu quero hoje ministrar principalmente para aqueles que se consideram desfavorecidos. E eu quero dizer aos desfavorecidos que Ruth era uma dessas. Nora de Noemi. Seu marido morre, seu cunhado morre. Antes o seu sogro já havia morrido, e ela decide permanecer com Noemi na terra do pão, em Belém. Noemi, que agora pede que o seu nome seja mudado para Mara, amarga, devido a tanta dor e tanto sofrimento. Eu acredito que algumas coisas que você tem pedido a Deus, Deus tem olhado do alto e tem dito assim: olha, você não entende, houve sim um tempo de sofrimento sobre a tua vida, mas virá um tempo de alegria, de forma tão sobrenatural, tão esplendorosa, tão magnífica, que vai roubar o tempo de tristeza e vai perpetuar alegrias. Eu vim te dizer que Deus é aquele que perpetua alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força.
é aquele que fica, é aquele que entra, é aquele que entra para ficar, não entra para sair a qualquer momento. E esse é o Deus que nós, você está entendendo aí? E diga amém. E aí, Ruth agora está lá, ela vai pedir, coloca para a gente, Ruth capítulo 2, versículo 2, ela vai pedir a Noemi, pela dificuldade que elas passavam de ir atrás dos segadores. Os segadores eram aqueles que estavam apanhando espigas, essas espigas eram de trigo, e normalmente as pessoas desfavorecidas apanhavam as espigas que caíam, ou seja, os segadores, as espigas que caíam de trigo, eles deixavam para os desfavorecidos apanhar. Ruth foi atrás de um dos segadores. O texto diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás do que me favorecer. Ela disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Deixa eu te falar, Boaz é o dono da fazenda, Boaz é o seu futuro esposo. O texto diz que por casualidade, eu quero dizer para você em nome de Jesus, que o céu já está trabalhando a teu favor, e que existem coisas que você acha que são casuais, mas que faz parte de um propósito estabelecido por Deus. O nome dessa mulher vai entrar na genealogia de Jesus, e Deus já sabia de tudo isso e estava preparando tudo isso. Para eles casualidade, para nós propósito de Deus. Para eles foi simplesmente uma coincidência, para nós o mover e o agir de Deus. Sabe o que Deus me fala a teu respeito, Douglas? O Senhor diz assim: pegou fogo lá, né? Eles te ofereceram. Eu lembrei nesse momento de Ruth, que está atrás dos segadores. Ela está indo atrás, porque ela precisava. Ela vai ficar no primeiro turno e ela vai ficar no segundo turno, na parte da manhã e na parte da tarde. Só que daqui a pouco vai chegar Boaz, o dono da fazenda. Você está entendendo? Aí o texto diz assim, ó, o qual pertencia a Boaz, tá? Eis que Boaz, pode ser no próximo. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Era um homem do bem. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Quem é essa moça? Oh! Agora os olhares de Boaz vão se voltar para Ruth. Deus está virando para ti, está te dizendo: eu só preciso de 1 minuto para mudar a tua história. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, e aqui tem algo que eu preciso liberar para vocês. O que é, pastor? Ela trabalhou na parte da manhã e trabalhou na parte da tarde. Deus está dizendo: se não aconteceu nada até agora, trabalhe na parte da tarde, suporte mais um pouco, espere mais um pouco, pois o que Deus está fazendo já foi prescrito nos céus, e vai acontecer e vai ser liberado sobre a tua vida. Ele está dizendo: aguarda, porque eu, o Senhor, já preparei o melhor dessa terra para você, em nome de Jesus. Ele diz: o que eu tenho para você não é só para você, o que eu tenho para você é para você e para toda a sua casa. Você entendeu? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia? Você pode bater palma para Jesus? Boaz pergunta: de quem é essa moça? Quem é ela? Aí no versículo 6, eu vou até o 7. Respondeu-lhe o servo:
Esta moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã, e até agora ela está aqui. Ela não parou, ela não desistiu, ela permaneceu. Agora entenda uma coisa: Moisés, posso trocar o nome dele por Ruth, como queira. Também posso trocar o nome dele por Davi, como queira. Moisés era escravo, até a filha de Faraó pegar ele no colo. Quando ela pega, agora ela pega um príncipe. Ruth era desfavorecida, até entrar no corredor certo, na fazenda certa, no lugar certo, porque mais à frente ela vai se casar com Boaz e ela vai ser a dona da fazenda. Davi saiu de casa pastor de ovelhas. De repente ele ouve uma voz dizendo: Davi, cadê você? Davi vira e diz: eu estou aqui. O que foi? O que vocês querem? Vocês querem o que? Me importunar? Vocês querem vocês querem o quê? Aí os irmãos vão virar: Davi, o profeta está lá na nossa casa. Quem? Samuel. Samuel era a tríade. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. De repente ele pergunta assim: o que houve? Para os irmãos. E os irmãos então vão dizer: olha, tem algo diferente acontecendo lá. A única coisa que eu posso te dizer agora é que a ordem é: ninguém vai se assentar para comer enquanto você não chegar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Davi saiu de casa pastor, mas agora, quando ele chegar em casa, ele chega em casa como rei. Deus está dizendo: se você não entendeu, acredita, você já entendeu, que em um minuto Deus pode mudar a tua história, mudar a história da tua casa, mudar o tempo de dificuldade que você está vivendo e transformá-lo num tempo de bonança. Você quer mais de Davi? O pai vira para ele e diz assim: filho, vá lá e veja como seus irmãos estão. Sim, Senhor. Leve esses queijos aqui para eles. Sim, Senhor. Davi vai lá como um menino de recado, obedecer ao pai, mas vai voltar como general da tropa do exército de Saul. Ele vai como menino, volta com a cabeça do gigante na mão. Deus, você não pegou, irmãos, pelo amor de Deus. Deus está dizendo: eu posso mudar. Deixa eu continuar com Davi aqui. Davi, o mesmo Davi, é chamado pelo rei Saul para tocar a harpa. A Bíblia diz que enquanto ele tocava a harpa, o espírito imundo saía, se desapossava de Saul. Ele chegou para tocar a harpa. Só que quando ele chega no palácio, e quando ele começa a dedilhar a sua harpa, dali sai um som profético, um som que cura, um som que liberta, um som capaz de ecoar, um som capaz de preencher ambientes. Deus está dizendo isso para nós. Em um minuto eu posso te tirar daí e te colocar aqui. Em um minuto eu posso, eu Senhor, eu posso. Você não pode, mas eu posso. Eu sou o Senhor da tua vida. Sou eu que comando todas as coisas. Eu digo sim e é sim. Eu digo não e é não. E assim Deus está dizendo: se não há recursos hoje, entenda que Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ageu 2, versículo de número 8: meu é o ouro e minha é a prata, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos.
ele continua dizendo no versículo 9, que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Deus está pegando aqui desfavorecidos, entristecidos, pessoas que têm vivido dias difíceis e têm dito: eu sou especialista em mudar cativeiro, em virar isso aí. Deus está dizendo: eu vou virar essa bancada a teu favor. Está tudo contra, mas eu... Baterista animado esse. Em 1 minuto. Achei que tu ia trocar a cor ali, Alexandre. Não gostei dessa cor verde, não. Estou brincando. Em 1 minuto. Repita comigo, diga assim: Moisés morava no arraial, até a filha de Faraó pegá-lo no colo. Eu quero saber como é que agora faz para voltar para o arraial quem experimentou do palácio. Fala para mim. Entrou em casa, tem tranquilidade, tem segurança. Tá calor, não tem problema nenhum, tem uma piscina. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou aquele que pego aqueles que muitas das vezes se vê em condições tão desfavoráveis, que moram em ambientes que você olha para sua casa e diz: Senhor, muda isso aqui, Deus, eu não suporto mais, Senhor. E em 1 minuto, Deus está dizendo: se você estiver no colo certo, se você estiver no lugar certo, se você estiver do lado da pessoa certa, eu, o Senhor, mudo o teu pranto, o teu choro, e transformo ele em júbilo de alegria, em nome de Jesus. Outra. Quem nos ajudou financeiramente foi um tio, irmão do meu pai. Ele era pai de encosto, e nós já tendíamos para o Evangelho. E ele era uma pessoa muito boa, nos ajudou muito, de verdade. Vai ter um encontro com Jesus no final da vida, mostrando que Deus não perde batalha, que é o Senhor sobre todas as coisas. A partir do momento que Jesus entrou na nossa casa, lembrando, desfavorecidos éramos nós, só que agora Jesus entrou. Depois que ele entra, como é que faz? Agora eu tenho o que ele não tem. Você lembra de Pedro, quando responde ao paralítico, ao coxo? Olha, nós não temos nem ouro e nem prata, nós não possuímos nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Mostrando para o coxo de que eu não possuo o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Aí a história reverteu, porque agora os desfavorecidos é que chegaram para oferecer o que ele não tinha: a paz, a alegria, a satisfação, o regozijo. Então eu vim dizer para vocês que Deus levanta Moisés,
Agora sua mãe vai sair do arraial e vai morar no palácio. Ainda que a filha de Faraó não tenha conhecimento de que ela é a mãe, mas quem vai amamentar Moisés é a própria mãe. Deus está dizendo: o que eu vou fazer não é só por você, também não é só pela sua família. O que eu vou fazer por ti transcende, vai além, porque vai alcançar a esquerda, vai alcançar a direita, vai alcançar a frente, vai alcançar a retaguarda. Deus está olhando para você e está dizendo: eu vou te estender a mão, e quando eu te erguer no mundo espiritual, quando eu te colocar para se assentar com príncipes e princesas, as pessoas que estão do lado de fora vão perguntar: como é que pode, ou como é que pôde acontecer algo desse tipo na vida dele? E aí você vai dizer: foi o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Toca lá. Estende as mãos. Dá uma de louco. Isso é fé. Certeza e convicção do que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Sabe como é? É assim, ó. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo pode. Eu não tenho condições, mas o Deus que eu sirvo tem. Eu não tenho forças, mas a força que eu espero não virá de mim mesmo, virá do Senhor. É um Você entendeu? Eu termino. Se estivesse dentro das suas condições, desculpa, não é milagre, Beth. Se você está lá, consegue resolver, Deus não precisa se meter, se envolver. Não é milagre. Milagre é quando te faltam todas as condições favoráveis. Milagre é quando o decreto chega dizendo: se não acontecer, vai ter que fechar. Aí a gente recorre, aí a gente dobra o joelho, aí o céu entra. E aí quando o céu entra, a coisa muda. Milagre é isso. Milagre é aquilo que você não consegue explicar. Milagre é quando você não sabe de onde vem, não sabe como vai ser feito, não sabe de que forma Deus vai operar. Isso é milagre. Milagre é isso. Mas eu vim liberar algo para vocês hoje. É uma pena que a chuva atrapalhou pessoas de estarem. De verdade. Mas eu disse: Deus, eu não posso deixar de liberar o que eu tenho para liberar. Se você reparar no versículo de número 5, o texto vai dizer que a filha de Faraó desceu para banhar-se. O Egito, um dos lugares de maior idolatria da época, uma nação bem-sucedida, mas de um nível de idolatria imenso. O que é isso? Deus vai preparar, pega porque isso aqui, Deus vai preparar uma filha de Faraó para você. Quem é a filha de Faraó? A não crente, o não crente. Deus vai preparar uma pessoa
para você. Qual é o objetivo da filha de Faraó nas nossas vidas? Acessos. Acessos, eu vou repetir. Acessos. Acessos. Esse é o propósito da filha de Faraó. Deus, Nicolas, vai preparar, deixa eu melhorar, o céu. Ah, Jesus. Irmãos, eu libero sobre a tua vida e estou dizendo: Deus, eu tomo posse disso também. Para te garantir acessos. E dentre a frase profética que eu queria liberar sobre a sua vida, eu queria te dizer que no mundo espiritual ela já desceu. E que no mundo espiritual ela já está se encaminhando para a beira do rio, onde os propósitos, aonde os teus sonhos estão. Não se preocupe, porque ela tem poder para dar ordens. Não é ela que vai buscar o menino, são suas donzelas. Deus está falando de alguém bem sucedido, alguém que vira como aquele centurião e diz: Jesus, eu sei o que é autoridade, porque eu digo vai e eles vão, eu digo fica e eles ficam, e eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, irmãos, o milagre vai acontecer na minha casa. Eu vim hoje te dizer, pelo poder do nome de Jesus, que ela já desceu, ela já deu ordem, o milagre está próximo para acontecer, os acessos vão se abrir. Ei, e você vai estar, ou está, entre o antes e o depois da filha de Faraó. Repita comigo: o antes e o depois. Só que em tudo isso, o meu tema me garante que levou em média Deixa eu te falar algo aqui. Eles dizem que você não pode. Eles dizem que você vai ser a repetição do que seu pai foi, do que sua mãe foi, do que Deus olhou do alto e diz: ei, contigo vai ser diferente. Contigo, deixa eu repetir isso, contigo vai ser diferente. Em nome de Jesus. Irmãos, no domingo aqui eu vou ficar nessa canção que eles estão, porque eu quero ministrar ela agora até o final. Eu não, pastor Du. Mas tem uma canção, irmãos, que eu estou lendo uma frase, um texto que diz mais ou menos assim, ó. Eu vou ler só o texto. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem te prometeu a promessa, somente espera, mantenha calma.
Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Não se desespere, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Deus, está no controle de tudo. Você consegue cantar um hino de vitória agora? Você consegue fazer um culto de ações de graças antes da bênção? Você consegue fazer, você consegue glorificar agora, glorificar como se o milagre já tivesse acontecido. Só fique de pé, em nome de Jesus. Fique de pé. Isso, nós vamos voltar para o louvor que nós estávamos. Fique de pé. Isso, eu queria te pedir que você, desculpa, eu atrapalhei, Du. Eu sei que quando muda assim, mexe com a cabeça da gente. Mas Deus tem falado comigo assim: fica tranquilo, filho. Deus fica cheio. Aleluia. Eu quero saber se você ainda tem voz para clamar aqui nesse lugar. Eu quero saber se você, isso, abra a tua boca agora aí. Qual é o sonho, qual é o desejo, qual é o milagre? O que é que Deus precisa fazer em 1 minuto na tua vida? Aonde Ele precisa entrar que Ele ainda não entrou? Qual é a área da tua vida que Ele precisa te fazer feliz? Qual é a área da tua vida que você precisa ser feliz? Diz para Ele agora, diz: Deus, grita, igreja, solte a tua voz, solte a tua voz. Diz para Ele: Deus, eu creio no milagre, eu creio. Muralhas caem, Creio. portas se abrem, eu posso ir em ti, uma limite, eu tudo posso, o inferno treme, não tem mais ondas da tempestade, tua voz acalma e tira o medo que me assombra, vitorioso és a batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas, não tem mais ondas da tempestade, tua voz acalma e tira o medo que me assombra, vitorioso és a batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Oh! Irmãos, eu queria que você fosse voz profética para alguém. Quem tem fé? Qual é a primeira pessoa que tem fé? De também ser voz profética para o pastor aqui. Quem é? Em nome de Jesus. Vem, Júlia. Eu queria que você fosse voz profética para alguém. E dissesse: Deus levantou uma filha de Faraó. Deus levantou alguém que já desceu o rio aonde você está. Deus já levantou alguém.
Deus já levantou alguém. Deus já levantou alguém. Eu estou repetindo, porque talvez você prega, mas não consegue entender que Deus já levantou alguém. Já tem alguém que desceu o rio e que já está pronta para te pegar e fazer cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Creia, Alexandre, creia, Alexandre, creia, o milagre vai acontecer. Saiam dos lugares e liberem para alguém, dizendo: Deus já levantou alguém por você. Se quiser vir aqui no altar e liberar a palavra para alguém que esteja aqui, fique à vontade, mas você está proibido de ficar no seu lugar. Quando o céu deixar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, a viva luz. Quando o céu deixar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, a viva luz. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não tem mais saudade da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso nesta batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Mas não é impossível. Deus já levantou. Deus já levantou alguém por mim, por você, por você. Já tem algo acontecendo no mundo espiritual. Se quiser gritar, grite. Se quiser correr, corra. Se quiser pular, pule. Tem algo acontecendo neste momento. Foi liberado. Foi liberado. Foi liberado. Creia. Já
não importa, recebeu uma ordem dos céus. O teu nome hoje está sendo pronunciado. O milagre vai acontecer. Já se levantou alguém para a sua vida. Deus hoje manda eu te falar que você vai marcar o dia de hoje, e a partir de hoje o teu milagre já está sendo gerado, vai acontecer, vai se cumprir, em nome de Jesus. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus resolveu escolher você, escolher a sua casa, a sua família, para que através dela um milagre aconteça. Então, eu te digo, vai acontecer. Já se levantou. Já se levantou sobre a tua vida. Ela já desceu um rio da tua história. Cai. Como é que é a base dessa canção? Pastor Du. Em ti vai. Tema da nossa meditação, em 1 minuto. Tudo pode acontecer. Em 1 minuto. É só o que ele precisa. Senta um pouquinho em nome de Jesus.